Freixo, bom dia. Esse sim, eu tenho orgulho em conversar com ele. Ah, o Datena é comunista porque tá conversando com o Freixo. Vai te catar o que você pensa de mim, cara. Eu penso no povo brasileiro. Não sou que nem o Moro que fica cheirando dinheiro de empresa, de advocacia, para defender quem ele pôs na cadeia, não. Ele diz que eu vivo numa bolha de vidro. Ô, Moro, você que está vivendo em bolha de vidro. Primeiro você está com medo de não sair as eleições, porque se você não tiver cargo, foro privilegiado, você pode ir para a cadeia. Eu não. Eu não preciso ser candidato a nada. Posso ficar aqui na minha. Então, antes que eu perca mais a minha paciência com você, ô Moro, vai procurar a tua turma, porque todo lugar que você vai, você estraga a roda. Você foi nefasto ao Brasil e está sendo nefasto, inclusive, à sua família. Aí acho legal a Justiça Eleitoral aceitar um boleto de hotel para dizer que o cara mora aqui em São Paulo. Eu não sei nem se ele apresentou o boleto do hotel. Não sei, porque isso é uma injustiça dentro da justiça. E eu confio na Justiça Eleitoral, confio na urna eleitoral. Agora, se o cara apresentar um boleto e puder concorrer no Estado, aí a coisa virou zona, e não é zona eleitoral. Bom, não é porque eu estou com medo dele, não. Qualquer candidato que saia contra ele aqui em São Paulo é capaz de ganhar por ele ter mostrado a cara que ele mostrou. Foi lá puxar o saco do Bolsonaro como ministro do Bolsonaro e traiu o Bolsonaro, pô. E logo depois ele meteu o Lula na cadeia. Isso é mais do que suspeito, meu filho. O cara mete o Lula na cadeia, o Bolsonaro é o principal beneficiado, ele vai ser ministro do Bolsonaro. E depois sai como traidor do Bolsonaro. E depois vai trabalhar para a empresa que ele ajudou a colocar a cara na cadeia. Isso é uma mentira. É uma mentira, é mais uma. Tá? Eu não quero entrar na política pela porta dos fundos. Esse já entrou. Tanto que ninguém quer ele. Bom, Freixo, esse eu tiro aqui, como diria o Raul Gil, o meu chapéu para entrevistar, porque é um cara que eu gosto, eu acho que é um cara que, independente das ideias que ele tem, podem ser parecidas com a minha ou não, a democracia é princípio do contrário, entendeu? Eu acho que há quadros bons na direita, na esquerda e no centro, não no radicalismo, jamais aceitarei radicalismo em hipótese nenhuma. E o Freixo é um desses caras que eu estou falando. Bom dia, como vai o senhor e como vai a campanha? Bom dia, Datena. Prazer imenso estar aqui falando com você. Você sabe como eu gosto de você, a admiração que tenho. A nossa amizade é longa e sempre muito respeitosa, Datena, porque a gente se encontra sempre no princípio da democracia, né? Na liberdade da imprensa, na defesa da sociedade, na defesa da lei. Isso é o lugar onde a gente se encontra. A gente se encontra na defesa da lei e na liberdade e na defesa do que é justo. Então, hoje o Brasil vive, Datena, uma crise muito profunda, uma crise onde a grande saída do Brasil não vai se dar na direita derrotando a esquerda, nem a esquerda derrotando a direita, até porque você tem um governo de extremos, né? Você tem uma extrema-direita governando, isso, que ataca o judiciário, que ataca a democracia, que ataca o Congresso, você tem a cultura ameaçada, as instituições ameaçadas, a ciência ameaçada, as universidades ameaçadas. Então, a saída para o Brasil hoje é estabelecer um lugar de diálogo, de encontro, onde as melhores pessoas do campo liberal, as melhores pessoas da esquerda, têm que se encontrar e pensar qual é o projeto de país, qual é o projeto de Estado, qual é o projeto para São Paulo, Rio de Janeiro, qual é o projeto para cada região, para cada Estado brasileiro. Eu acho que é um momento onde nunca a nossa maturidade foi tão necessária, né, para esse encontro acontecer. E sobre essa pessoa que você estava, comentando ontem, eu estou imaginando que ele deve estar ameaçando te processar, como ele faz com todo mundo, né? Ele é um exemplo claro do que a gente precisa superar. É um projeto individual, é um projeto que nega a arte da política no sentido do encontro, do diálogo, né? Fez muito mal ao judiciário. O judiciário é uma instância muito importante na democracia. Não há nenhuma democracia no mundo em que o judiciário não saiba bem qual é o seu papel. E o papel de qualquer representante do judiciário não é ter carreira solo, se utilizar do judiciário para benefício privado político, que é o que ele representa no Brasil ultimamente. Então, se tem alguém que fez muito mal ao judiciário, foi o senhor Sérgio Moro.
e digo isso em todos os lugares, porque evidentemente colocou o seu projeto pessoal e se utilizou do judiciário de forma tendenciosa, e o resultado disso é que ele não sai nem pela porta dos fundos na política, ele sai pelo ralo, né? Ele vai sair pelo ralo dos fundos, porque realmente não há nem partido político, não há nem capacidade eleitoral, tamanho os erros que ele cometeu, e não tem que ficar ameaçando ninguém de processar, porque a política se dá na arte da crítica, na possibilidade da crítica e na liberdade da divergência. Quem não está acostumado com isso tem que fazer outra coisa na vida. Marcelo, você disse a coisa mais importante que eu vi agora de manhã. O Brasil tem que ter projeto, seja ele à direita, à esquerda ou a centro, e o único projeto que tem é salvar o povo brasileiro. Nós saímos de uma pandemia que quebrou a nossa economia. Perdemos vidas e a gente chora essas vidas. Entramos numa invasão da Ucrânia que arrebenta com a já arrebentada economia globalizada, e o Brasil, como um país emergente, depende muito disso. Então, só há um projeto, um plano de governo inicial para o próximo presidente da República, seja ele quem for, que é salvar o povo brasileiro dessa miséria, dessa fome que nós estamos enfrentando nesse momento. É isso? Exatamente. Eu falo isso olhando para esse Rio de Janeiro, né, que eu amo tanto e que eu sei que você tem um carinho muito especial. Você sempre se referiu ao Rio de Janeiro com muito cuidado e com muito respeito, né, e te agradeço por isso. O Rio, hoje, da Terra, mostra uma realidade muito, muito grave. E eu falei isso sempre, em todas as entrevistas com você, não é possível ter outro projeto de Brasil sem que a gente consiga levantar o Rio de Janeiro. Não é possível. Não estou dizendo que o Rio é melhor do que nenhum lugar, não estou com bairrismo aqui, não é isso. Mas o Rio, evidentemente, é a imagem muito forte do Brasil. Você não vai ter outro Brasil se nós não tivermos outro Rio de Janeiro. Datena, são 5 governadores presos. Tem uma máfia governando o Rio de Janeiro, e essa máfia está institucionalizada ao longo de diversos governos. E essa máfia está na máquina pública. E o resultado de você ter sucessivos governos mafiosos, criminosos, é que você leva o povo do Rio, e todo o seu trabalho é pensando no povo, você leva o povo do Rio a sofrer demais. Você tem a volta da fome, né? O povo está com fome. As imagens principais da fome no país foram a imagem do Rio de Janeiro. Você lembra aquelas pessoas catando pelanca e osso em caminhão, né, saindo de açougue? Isso foi a imagem do Rio de Janeiro. Não é essa a imagem do Rio de Janeiro que a gente quer para o Brasil e para o próprio Rio. Você tem o Rio é o 2º PIB e o 18º em arrecadação. Olha isso, Datena. É o 2º PIB, o 18º em arrecadação. A indústria no Rio, em 2000, era 18% do PIB. Hoje, é 6% do PIB. O Rio perdeu, de 2015 a 2020, 700 mil postos de trabalho. Então, quando a gente fala que tem uma máfia, quando a gente fala que tem governador preso, um atrás do outro, o resultado disso não é um problema só moral, não é um problema só ético, é um problema real, material na vida das pessoas que moram aqui. O Rio não é um cartão postal, mas o Rio tem que ser colocado de pé. O Rio tem que ser levantado. E aí é preciso para o Rio, para o Brasil, outra governança. Você tem que ter outra governança, você tem que ter outra relação, você tem que trazer as melhores pessoas, não interessa se essas pessoas estão mais à direita, estão mais à esquerda, quem são as melhores pessoas da saúde, quem são as melhores pessoas da educação, quem são as melhores pessoas da assistência, quem são as melhores pessoas que podem trazer investimento para o Rio de Janeiro. Essas pessoas precisam estar juntas para levantar o Rio de Janeiro, criar um diálogo, criar um projeto, e um projeto que vai passar de um governador. Um projeto de 10, 15 anos. É preciso colocar a política num lugar mais nobre, mais decente, onde a população olhe e confie naquilo. Pode discordar de uma coisa ou de outra, e isso é da democracia. Mas a gente precisa ter projeto, e projeto tem que ser coletivo. E, aliás, um recado a muitos aqui. Infeliz do povo que precisa de heróis. A gente não precisa de herói. O que ele precisa é de projeto e projeto coletivo montado em cima de diálogo e de capacidade de articulação e de fazer as coisas. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje no Rio e no Brasil. O Moro bateu no peito dizendo que combateu o crime organizado. Quem combateu o crime organizado, estou falando com ele, um deles, que viveu com escolta durante quanto tempo? Quantas reportagens eu fiz com o Marcelo Freixo, com escolta até dentro do banheiro da casa dele, se fosse necessário. Esse sim foi ameaçado pelo crime organizado, esse sim. Começando pela política, eu vou chegar a uma frase do Jungmann.
boa parte dos últimos governadores do Rio foi para a cadeia. Isso está mais do que claro que o crime organizado está infiltrado na política brasileira. Reflexo disso, milícias de um lado, organizações criminosas seríssimas de outro, uma delas já com áreas de máfia, já definido pelos promotores Cristino e Gaquia, aqui de São Paulo e outros tantos. O PCC virou uma máfia, sim, e está no Rio, do mesmo jeito que está no Brasil e no país inteiro, e tem as milícias no Rio. O ministro Jungmann, conversando comigo um dia numa entrevista, disse: Datena, tem pelo menos 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro que não respondem às leis do Estado brasileiro e ficam sob julgo das leis do crime organizado. Me parece claro e perigoso demais a infiltração do crime na política, porque você parte por um processo de colonização ou coisa mais ou menos parecida, em que o Estado fica criminoso. Até que ponto o Rio de Janeiro representa isso e até que ponto isso pode se espalhar para a nação brasileira? Datena, é exatamente isso. O Jungmann é uma pessoa que você conversa muito, e eu também. Eu sou amigo do Jungmann há muitos anos e é uma pessoa que sempre me ajudou muito aqui no Rio de Janeiro, sempre foi muito solidário à nossa luta aqui. E eu sempre falo de você, Datena, com muito carinho, que nos piores momentos da minha vida, que não estão resolvidos, né? A situação se mantém aqui no Rio de Janeiro, de ameaça, de crime organizado dentro do poder público. Você foi, sem dúvida alguma, da imprensa, a pessoa que mais esteve do meu lado, que mais foi solidário, que se preocupou como pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Você é um baita profissional, respeitado, mas você, diante desse caso, se preocupou comigo como pessoa, como pai, né? Eu acho que isso eu nunca vou esquecer. Você sabe disso, eu tenho uma gratidão muito profunda, porque não é brincadeira você fazer a coisa certa, né? Você fazer o que tem que ser feito, e você pagar com ameaça, você pagar com a mudança completa da sua vida. Isso é muito grave. Isso não é privilégio nenhum, né? Você ter que andar com escolta é um sacrifício brutal. Você perde a liberdade, você coloca o preço que meus filhos pagam pelas minhas escolhas políticas, e eu não me arrependo delas, é muito alto, Datena. É muito alto. Mas eu faria tudo novamente. Porque você não pode admitir que um lugar como o Rio de Janeiro, vou te dar um número para quem está assistindo a gente e que não é do Rio, possa entender. Datena, 80%, 80%, esse não é um número meu não, tá? Esse é um número que já saiu em reportagem. 80% do gás vendido no Rio de Janeiro, ou você compra com tráfico ou você compra com a milícia. Eu vou repetir, 80% do gás comprado no Rio de Janeiro, botijão de gás, ou você compra com a milícia ou você compra com tráfico. Isso é inacreditável. Então, o debate sobre o preço do gás, ele é um debate nacional, né? Está muito caro, mais de R$100. No Rio, você tem outro debate, além do preço do gás, é com quem você compra. A população não pode comprar o gás onde ela quer. Estou falando de gás. Estou falando de algo que sem isso você não faz comida. Simples assim. Aliás, o número de pessoas queimadas porque estão fazendo comida a lenha aumentou muito no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também. Porque as pessoas não têm dinheiro. Mortas, inclusive. Né? Então, Datena, assim, só tem crime organizado, isso é uma opinião que eu tenho, que eu desenvolvi ao longo da CPI das milícias. Em 2008, eu presidi a CPI das milícias, a CPI das milícias gerou uma reação muito forte, porque a gente conseguiu levar à prisão mais de 240 milicianos. Então, assim, por que eu sofri ameaças? Porque a gente fez uma CPI que investigou a ação das milícias em 2008, quando, na época, muita gente defendia as milícias. Aliás, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista na época da CPI dizendo que ele era favorável à legalização das milícias. Até hoje eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso, como é que você legaliza a máfia, né? Mas ele disse isso publicamente, disse isso dentro do Congresso Nacional. E a gente está dizendo, não, milícia é crime organizado, tem que ser enfrentado. A CPI das milícias levou à prisão 240 líderes da milícia. Então, milícia e tráfico é crime organizado porque eles têm inserção dentro do Estado. A milícia organiza o território e elege gente. Elegeu governador, elegeu prefeito, elege senador, né? Elege deputado. A milícia é crime organizado porque tem projeto de poder. Então, isso é uma ameaça muito profunda. E isso chega na vida das pessoas. Eles controlam a internet, controlam o transporte, controlam o gás,
Né? Então, assim, a Constituição brasileira vale para uma parte da sociedade, não vale hoje, lamentavelmente, para a maioria das pessoas que vivem no Rio de Janeiro. Então, não é que o Rio de Janeiro só tenha o problema da segurança pública. A gente tem um problema gravíssimo na educação, que a gente tem que consertar, a gente tem um problema gravíssimo na saúde, mas se nós não resolvermos, nós não enfrentarmos com quem de direito, né, com quem devemos, o problema da segurança, é difícil resolver os outros. Freixo, nunca tanto uma eleição esteve atrelada ao cenário nacional. A não ser que o Ciro bote a cabeça de fora, mas acho muito difícil ter uma terceira via. Não é? Mas nunca tanto a eleição de governo esteve atrelada ou ao Bolsonaro ou ao Lula. Não é? Nesse aspecto, como é que você define a campanha aí no Rio de Janeiro e como é que você analisa um racha que houve no PT para aceitar o Alckmin? Se isso já está sendo incorporado à campanha do Lula nessas eleições. Datena, eu tenho uma opinião que essa eleição vai ser a eleição mais importante da nossa história na democracia brasileira recente. Até porque ela pode ser a última. Eu, particularmente, acho que uma possível vitória do Bolsonaro, o Brasil não resiste. E não estou sendo dramático, é a minha opinião real. Vou te dar exemplo por que eu acho isso. Né? Primeiro que o Bolsonaro defende uma sociedade armada, uma sociedade que acaba alimentando essas milícias e esses grupos criminosos direta e indiretamente. Segundo que as universidades, elas não resistem a mais 4 anos, como foi o governo Bolsonaro nos últimos tempos. Um país sem universidade é um país sem pensamento, sem perspectiva e sem futuro. A produção de ciência e tecnologia, a gente sabe o que eles sofreram, inclusive no momento da pandemia, onde salvaram vidas e foram fundamentais. Né? A ciência e tecnologia não resiste a isso. A cultura nem se fala. Né? Nós vamos ser um país sem qualquer identidade cultural ou manifestação cultural, porque vai ser estraçalhado. Não estou nem falando da economia, tá? Que esse é um outro debate. Estou falando de pontos que são incontestes. Né? São setores que não sobrevivem. Não há nenhum lugar, Datena, não há nenhum lugar no mundo que seja desenvolvido e democrático, que não tenham instituições independentes, não tenham uma cultura relevante, não tenham universidades, não tenham ciência e tecnologia. Não há país no mundo democrático e desenvolvido que essas instituições, que esses setores não sejam valorizados e não tenham recursos. Então, eu realmente reafirmo, o Brasil não sobrevive a mais 4 anos de Bolsonaro. Nesse sentido, essa polarização, eu tenho lado, né? Eu acho que a sociedade pode e deve ter críticas ao Lula, ter críticas ao PT, mas o Lula, para mim, hoje é, sem dúvida alguma, a única pessoa que pode derrotar o extremismo, pode derrotar a extrema-direita. Isso não quer dizer que você precise concordar com tudo que o Lula fez, o que ele é, o que ele defenda, mas, nesse sentido, eu fui um árduo defensor do Alckmin como vice do Lula. E fiquei muito feliz do Alckmin entrar no PSB, partido que eu pertenço. Defendi, conversei longamente com o Alckmin. O Alckmin, eu acho que traz um equilíbrio necessário a esse projeto para derrotar Bolsonaro. Eu acho que o Alckmin tem uma larga experiência, foi governador de São Paulo 4 vezes, foi adversário do Lula durante muitos anos, durante uma década inteira ou mais, e é muito importante mostrar que pessoas que no tempo da democracia foram adversários, num tempo onde a democracia está ameaçada, elas estão juntas. Isso é muito representativo, isso é muito significativo da Terra. Isso mostra exatamente o diálogo que eu estou defendendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu, no Rio de Janeiro, tenho apoio, né, da esquerda, mas eu estou amplamente dialogando com policiais, com evangélicos e com empresários. Eu estou há 1 ano conversando com policiais, com evangélicos e com empresários. Por quê? Porque são setores fundamentais. Tem setores importantes da polícia que estão junto comigo, elaborando um projeto de modernização e valorização da polícia. Sem isso, a gente não governa de maneira diferente. Tem empresários importantes, eu cito Armínio Fraga, mas poderia citar outros, que estão abertamente apoiando a gente, dizendo temos que desenvolver o Rio de Janeiro, e esse não vai ser um projeto só da direita ou só da esquerda. É um lugar de encontro, é um lugar de responsabilidade nessa hora. E é isso que eu acho que tem que ter para o Brasil. Bom, Petrobras, que é o assunto do momento, que se discute tanto. Petrobras, que dá tantos royalties ao Rio de Janeiro, foi a joia da coroa roubada por quase que todos os partidos durante um bom tempo, sangrada, usada como caixa 2 durante muito tempo por quase todos os partidos. Ainda o seu partido ela é importantíssima
e obviamente que quando a Petrobras ameaçou quebrar o rio que já estava instável pela roubalheira que existia no Rio de Janeiro, ficou pior ainda. Sobre o assunto Petrobras, o que é que você tem que falar, Moro? Ou Moro não. Esse sujeito não me sai da cabeça, viu? Esse sujeito não me sai da cabeça porque é o homem de vidro, não o homem de ferro. Inclusive o Marcelo disse bem quem é o Moro já repetiu algumas vezes quem é o Moro aí. Mas, Freixo, me diga uma coisa, a Petrobras no seu estado ela é fundamental. Para o Brasil ela é vital, no seu estado ela é fundamental. Roubada por quase todos os partidos que beberam no petróleo da Petrobras e usaram a Petrobras de caixa 2. Hoje ela é um dos principais pontos de discussão do Brasil. Qual é o seu ponto de vista sobre a Petrobras e de que forma ela deve ser administrada? Datena, eu acho que esse é um ponto decisivo para o Brasil e a gente tem que aprofundar isso, né? A Petrobras ela é a empresa mais importante do Brasil pensando no desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que resgatar a própria origem da Petrobras, né? A Petrobras ela surge, você lembra bem disso, como um principal instrumento de desenvolvimento nacional. E foi decisivo, a ideia da Petrobras é nossa, né? Assim, um debate muito grande sobre como a Petrobras pode ser fundamental para o desenvolvimento do brasileiro. E é isso que a gente tem que recuperar. Eu entendo a lógica dos acionistas da Petrobras, eu respeito, eu acho que existe no século XXI uma realidade que é diferente do período que a Petrobras surgiu, reconheço isso. Agora, a Petrobras ela tem que ser boa para o povo brasileiro. Ela não pode ser boa só para os acionistas. Ela pode e deve ser boa para os acionistas e boa para o povo brasileiro, né? E aí eu acho que tem um debate central que é o preço do combustível. Eu acho que o grande debate que a gente tem que fazer é a Petrobras precisa gerar desenvolvimento, riqueza para o Brasil e garantir que esse preço do combustível não esteja na estratosfera que está, porque nunca esteve. Então, ela não pode gerar, né, a riqueza que está gerando para quem investe na Petrobras por interesse privado e não conseguir fazer com que esse desenvolvimento chegue para o Brasil e gere um preço de combustível razoável. Eu, particularmente, acho que no governo Temer houve um erro muito grande de atrelar o preço do combustível ao cenário internacional, né? Isso pode interessar a uma parcela, né, de alguns setores, mas não interessa ao povo brasileiro, que é a quem a Petrobras tem que servir. Quando a gente fala que a Petrobras pertence, a Petrobras é nossa de quem? É do povo brasileiro para gerar emprego, para gerar desenvolvimento. Vou te dar um exemplo, tá vendo? Um exemplo. A indústria naval no Rio de Janeiro, você conhece bem. Angra dos Reis. O estaleiro em Angra já empregou 15 mil pessoas. Sabe quanto emprega hoje? 1.100. 1.100. Esse é o preço do desmonte da Petrobras, de todos os absurdos que aconteceram ali. Então, sem dúvida alguma, eu acho que esse é um debate muito importante. A gente tem que gerar desenvolvimento, tem que gerar emprego, e a gente tem na Petrobras um instrumento decisivo para a autonomia. Ali é o contrário. Ali é o contrário. Se perdeu tantos trabalhadores, motivo tem. E não é só motivo econômico. Angra dos Reis hoje é um dos centros dominados pelo crime organizado no estado do Rio de Janeiro. É que você pode ter uma empresa de segurança nacional com o crime organizado dominando aquela região toda, onde inclusive tem as usinas nucleares. É que você pode permitir que crime organizado fique perto do maior polo energético nuclear e convencional do Brasil. Como é que você pode permitir uma coisa dessa? Exatamente. Exatamente, Datena. E essa região, que é uma região, né, a Costa Verde, como nós chamamos aqui no Rio de Janeiro, que você tem a cidade de Paraty, que é um patrimônio, né, da humanidade, você tem Angra dos Reis, você tem um dos lugares mais bonitos, um lugar com potencial turístico enorme, e hoje, exatamente pelo desmonte, pelo abandono, pela crise da Petrobras e por governos do Rio de Janeiro, né, que nunca conseguiram ter uma prioridade no enfrentamento ao crime organizado, muito pelo contrário, né, esses sucessivos governadores presos se associaram ao crime organizado para governar com os interesses dos criminosos, levaram uma região como essa a estar completamente dominada por tráfico e por milícia. Os índices, é assustador imaginar que a cidade de Paraty, que tem, inclusive, um prefeito com quem dialogo muito, que é muito empenhado, é da região, mas e não é o prefeito que vai resolver isso, mas você tem, na região de Paraty, um dos maiores índices de homicídio do Rio de Janeiro. É inacreditável, né? É inacreditável. Um lugar que era para trazer recursos, para as pessoas serem felizes, para ter beleza, hoje tem
na segurança pública um dos grandes problemas. Mas essas coisas estão juntas. A recuperação econômica está diretamente associada à assistência social, à geração de emprego e a uma alternativa econômica que mude o cenário de violência dessa região. Nesse momento, a gente está sendo transmitido pelo site UOL, com a plataforma Bandeirantes, o site UOL, que é seguramente um dos maiores do país e do mundo. Né? Então é importante a gente colocar determinados pontos. Quando você disse lá atrás, e acho que a gente não estava nessa transmissão ainda, que 80% da população do Rio de Janeiro compram gás de cozinha ou de milícia ou de crime organizado, significa dizer que não é só essa frase em relação ao dia a dia que nós vivemos. Até que ponto, a partir dessa frase, o crime organizado se enraigou de uma forma definitiva na sociedade do Rio de Janeiro e, por consequência, vem se enraigando no nosso país em pontos que a gente não sabe onde ele está. A gente pode estar abraçando gente que pertence ao PCC ou que é chefe do PCC ou que é ligado a crimes organizados de outras facções e milícias. Ô, Datena, eu tenho dito aqui no Rio, eu tenho estudado muito sobre a situação do Rio de Janeiro, eu tenho conseguido reunir pessoas muito qualificadas em todas as áreas, com quem eu aprendo muito. Eu acho que a ideia de governar o Rio significa trazer as melhores pessoas. É isso que a gente tem que fazer, e aí não interessa qual é o partido dessa pessoa, se ela tem uma tendência mais liberal ou menos liberal. Quem é a melhor pessoa para fazer educação, ser integral, ter qualidade e recuperar os alunos que nós perdemos? Quem é a melhor pessoa para fazer a saúde, a conseguir atender as pessoas, não as pessoas morrerem na fila? Eu acho que é isso. Então, tem 3 pontos, Datena, que são muito importantes no Rio de Janeiro, decisivos, e que misturam o debate econômico com o debate da segurança, das instituições e do futuro. O Rio tem 3 setores, tem 3 estruturas numa crise muito profunda. Primeiro, uma crise de receita. O Rio sofre uma crise de receita, mais do que uma crise de despesa. É uma crise profunda de receita. O Rio perdeu investimento. O Rio tem uma grave crise de qualidade de gasto. O Rio gasta mal. Né? É isso. Agora o governador privatizou a SEDAI, o governador tem uma recuperação econômica por causa do petróleo e vai ver como é que ele está gastando dinheiro, que é um escândalo, né? Esse governador que foi vice do Witzel e que hoje governa o Rio de Janeiro com as mesmas estruturas criminosas que fizeram parte de todos os outros governos anteriores. E, por último, uma crise de credibilidade. É aí que entra, Datena, uma questão muito importante. Este terceiro ponto, que é a crise de credibilidade, é que a gente tem que resolver em primeiro lugar. A gente precisa ter um governo do Rio de Janeiro que seja capaz de dizer o seguinte: não tem dúvida, o crime será enfrentado. Nós vamos gerar desenvolvimento. Nós vamos chamar os bons empresários para investir no Rio de Janeiro e eles sabem que eles vão poder investir, que não vai ter um governo que ele não sabe se é governo ou se é crime e não consegue separar. Então, este terceiro ponto, além da crise da receita, além da crise na qualidade do gasto, é o da credibilidade. Esse é decisivo. A gente precisa ter alguém que olhe para a polícia do Rio de Janeiro e diga o seguinte: vamos modernizar a polícia. Vamos usar a tecnologia para a polícia ser boa. A polícia tem que ser eficiente. A polícia pertence à sociedade. A polícia tem que ter qualidade no atendimento, então tem que ter carreira. Você tem que pegar os praças e saber que eles vão ter uma promoção que vai ser transparente, baseada em dados, que ele saiba o que ele tem que fazer. E não na politicagem. O policial que entra para a Polícia do Rio de Janeiro, ele tem que ter um recado, e aí o recado tem que ser do governador, que diga o seguinte: se for bom policial, vale a pena. Porque eu tenho uma carreira e eu tenho um governador que vai valorizar isso. Você não tem hoje no Rio de Janeiro. A milícia é o resultado da utilização política da polícia para interesses criminosos. A milícia é isso, Datena. A milícia é uma polícia utilizada por políticos corruptos durante muitos anos por interesses territoriais e criminosos. A polícia foi quem mais sofreu com o crescimento da milícia. Ao contrário do que muitos acham, que a milícia acontece porque nós não temos uma boa polícia, a milícia acontece porque nós não temos uma boa política que se utilizou da polícia. Nós precisamos salvar a polícia do Rio do crime, que está dentro do governo, e que é isso que a gente precisa fazer. Olhar para esses políticos, e isso é possível, isso é necessário. A gente tem o que fazer de imediato para criar transparência, qualidade e eficiência na ação da Polícia Civil e da Polícia Militar.
A polícia tem que trabalhar com meta, ser valorizada, essas metas têm que estar claras. Né? Então não pode ter dúvida em quem vai estar à frente desses setores. Isso é urgente no Rio de Janeiro, não dá para ter mais 4 anos na mão desse bando que governa o Rio de Janeiro há tanto tempo. E pagar decentemente o agente de segurança. A Polícia de São Paulo é a 23ª mais mal paga do Brasil. Você tem que pagar a altura. Essa gente que dá a sua vida não se corrompe para combater marginal ou de milícia ou de crime organizado. Uma pergunta que acho que vale a pena fazer. O segundo cara da milícia do Rio de Janeiro, Latrell, foi preso aqui em São Paulo. Pelo menos diziam que era o segundo cara da milícia, do quadro de milícia. Foi preso aqui em São Paulo. De graça que não foi. Você acha que há possibilidade de perspectiva de que a milícia já esteja entrando aqui em São Paulo? Datena, eu acho que a situação do Rio ela é singular no que diz respeito à estrutura que a milícia atingiu. Isso só aconteceu por causa da qualidade dos governadores que nós tivemos, que foram, evidentemente, pessoas, no mínimo, coniventes ou pertencentes ao crime. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o que levou o Rio de Janeiro a chegar nesta situação, onde 80% da população, para comprar o gás, tem que comprar na mão da milícia ou do tráfico, são razões que não são exclusivas do Rio. Né? São razões que não são exclusivas do Rio. Eu não tenho a menor dúvida, eu falei isso, é porque é difícil resgatar, mas eu falei isso para você em 2008. Em 2008, quando eu apresentei o relatório, e você foi uma das pessoas que mais deu valor àquele relatório no início, porque depois era mole. Né? No início, onde eu estava moendo ali no terreno áspero, você estava ali dando todo o valor àquela investigação que começava com muita pressão contrária. Você pode imaginar o que foi fazer uma CPI das milícias dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Então, Datena, assim, eu não tenho dúvida de que a estrutura da milícia vai se ampliar e vai se espalhar pelo Brasil, porque é crime organizado. O crime organizado ele acontece dentro do poder público. Isso tem que ser prioridade nacional. Eu repito, a situação que tem no Rio não tem em outros lugares, ainda bem. Né? Mas nós temos que resolver no Rio, tem como resolver, e a gente está apresentando solução para isso. Agora, nós temos que ter um olhar nacional sobre isso, porque é crime organizado, é um crime que atua, que se organiza por dentro do Estado, e se nós não tivermos uma política nacional, onde a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal esteja articulada aos serviços de inteligência das polícias locais, nós podemos pagar um preço muito alto daqui a pouco. As polícias civis, as polícias militares, as Forças Armadas e a Polícia Federal precisam dar prioridade ao enfrentamento ao crime organizado através de um serviço de inteligência que possa ser regional e nacional ao mesmo tempo. Isso ainda hoje não acontece. Bom, Marcelo, é importante, eu digo, o candidato nacional em relação aos candidatos no governo, ou o Bolsonaro ou o Lula, ou numa terceira via, que eu quero começar a pergunta exatamente por aí. O Ciro pode botar a cabeça de fora, ou alguém botar a cabeça de fora para uma terceira via, ou nós vamos de Bolsonaro e Lula mesmo? Se você tem conversado com Lula sobre os assuntos do Rio de Janeiro e até que ponto o presidente tem sido acessível a esse tipo de conversa. Datena, eu particularmente gosto muito do Ciro Gomes, eu acho o Ciro uma pessoa das mais preparadas que nós temos na política brasileira. O Ciro é uma pessoa que já esteve na minha casa, uma pessoa que tem muito prazer em conversar, e eu tenho muito respeito pela história do Ciro, é uma pessoa muito preparada. Mas na realidade política hoje no Brasil, nem sempre é isso que determina tudo. Né? A conjuntura política acontece por fatores no tabuleiro político e não necessariamente a gente controla. Eu, particularmente, acho que em função do que significa o governo Bolsonaro e da participação do Lula na eleição, essa é uma eleição polarizada e que nós vamos ter que enfrentar essa polarização com muita racionalidade, entendendo o que significa um lado e o que significa outro. Onde é possível ter diálogo, onde é possível ter coligações, onde é possível ter respeito à Constituição e à democracia, onde não é. Né? Eu acho que essa polarização ela é inevitável. Eu acho que a eleição brasileira caminha para se escolher entre o Lula, com a capacidade de ampliar e defender a Constituição, e o outro lado, que é o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, um setor que não tem compromisso com a democracia. Eu acho que isso está colocado, eu acho difícil mudar, independente da qualidade das pessoas que possam estar nessa terceira via. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de
conjuntura. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter clareza. E acho que assim, o Lula teve agora, recentemente, no Rio de Janeiro. Eu conversei muito com o presidente Lula, conversei muito sobre os problemas do Rio de Janeiro e falei abertamente, nós não temos como resolver todos os problemas do Rio de Janeiro sem a ajuda da presidência da República, e é muito importante o investimento, né, do presidente da República no Rio de Janeiro, para a recuperação do Rio de Janeiro. E ele está absolutamente comprometido com isso, ele entendeu, ele pergunta muito sobre o Rio, ele tem muita preocupação com essa situação da segurança pública, mas também da questão do emprego, da renda, da desigualdade social, que é muito grande no Rio, né, Datena? Quando você olha para a Baixada Fluminense, e que você é muito querido na Baixada Fluminense, viu? A Baixada Fluminense tem 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. A Baixada Fluminense hoje sofre demais. Eu falei com o Lula, eu falei, Lula, uma das coisas que a gente tem que fazer juntos aqui é meter a mão na Supervia. A Supervia é um trem que são mais de 200 quilômetros, você tem 11 municípios, você tem 104 estações e vocês sempre cobrem os transtornos da população na Supervia. Tem que transformar a Supervia em metrô de superfície, tem que ter investimento e as pessoas precisam ter um mínimo de qualidade de vida. Então, esse investimento, essa parceria com o governo federal para trazer bem-estar para a população que está sofrendo no Rio é muito importante e eu tenho certeza absoluta que o Lula está comprometido com isso. Última pergunta, depois daquele 7 de setembro fatídico, onde o Brasil esteve perto de uma ruptura social e convulsionar de uma forma definitiva, depois daquele 7 de setembro, quando o Bolsonaro baixou o tom, nós pensamos em algumas eleições próximas de democráticas. Você acredita, primeiro, que a gente não vai ter o ódio que achava que ia ter próximo das eleições, na hora mesmo de definir quem vai ser o presidente, que não terá mais esse ódio? Você acredita que o Bolsonaro, se perder, aceita o resultado dessas eleições? E se você acredita num país melhor a partir do seu estado, da visão do seu estado, onde você é candidato? E eu fico muito triste e preocupado quando vejo você crescendo nas pesquisas, porque essa ala do crime, que o Moro diz que combateu e nunca combateu coisa nenhuma, na verdade, sempre fingiu que combateu por um projeto pessoal, mas você não. Você botou a cara, a coragem, a família e tudo mais. Quanto mais você sobe nas pesquisas, eu temo pela sua segurança. Mas, para encerrar, como é que você vê essas nossas eleições? Datena, obrigado por tudo. Eu sei o quanto seu carinho é verdadeiro, sua amizade é muito, muito importante para mim, você sabe disso, né? Eu sempre fiz política com afeto e com verdade. E sem isso eu não sei fazer política. Agora, eu acredito muito no Brasil. Acredito muito no Rio de Janeiro porque acredito no povo, né? Acredito nas pessoas. Esse povo, herói não é juiz que se fantasia de justiceiro para ser candidato. Herói é quem acorda todo dia, faz sua marmita, pega transporte de péssima qualidade e sustenta a sua família. Herói é esse, né? Heróis são esses homens e mulheres que fazem esse país crescer há tantos anos. Esses são heróis. Heróis não são aqueles que se aproveitam das suas carreiras para benefício próprio, né? Então, tenho certeza que você concorda comigo. E eu acredito nesse povo. E acho que a gente vai viver um momento muito delicado. Eu, particularmente, Datena, acho que a eleição do Brasil, já falei isso aqui, ela é a mais importante. O Brasil não resiste a mais 4 anos na mão desses fanáticos, desses, enfim, pessoas que não têm compromisso com a democracia. Agora, acho que vai ser uma eleição violenta, acho que vai ser uma eleição de fake news, vai ser uma eleição de muito ataque, de muita mentira. E o Bolsonaro está calado, Datena, por uma estratégia do Centrão. O Centrão, que a gente conhece bem, o Centrão tem uma estratégia. Primeiro, fazer o Bolsonaro parar de falar, né? Calar a boca do Bolsonaro. Isso eles estão conseguindo fazer. O Bolsonaro não dá a declaração, fica quieto, né? E tentar calar seus filhos também, que ali tem problema beça. Cala o Bolsonaro, se afasta dos problemas da pandemia, cria auxílios e uma tentativa de normalizar para viabilizar. Bolsonaro é o melhor candidato para o Centrão, porque quem governa o país hoje é o Centrão, não é Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente fraco. O Centrão faz o que quer. Está aí o orçamento secreto. Está aí o orçamento que eles estão distribuindo sem nenhum controle pelo Brasil afora.
Então, essa vai ser uma eleição do Centrão, que representa o que há de pior na política brasileira, né? Um lugar de extrema corrupção, se utilizando a fragilidade do Bolsonaro, mas tentando tornar o Bolsonaro mais palatável, contra todos os setores comprometidos com a democracia. Nesse sentido, não acho que o Bolsonaro vai aceitar a derrota, não acho que esse grupo seja um grupo que se curva à democracia, porque eles passaram 4 anos falando em ato institucional número 5, falando em tortura, falando, né, em ruptura com a democracia, falando em ditadura. Essas pessoas não estão convencidas de que a democracia é o melhor. Mas nós temos que enfrentar, nós temos que vencer, nós temos que estar do lado desse povo, que esse sim é herói de verdade e pode fazer um país muito melhor. Datena, muito obrigado por tudo, obrigado pelo teu profissionalismo, né, pelo jornalismo que você faz e principalmente pela amizade, pela correção, né, que você sempre teve comigo e com o Rio de Janeiro. Meu respeito imenso por você. Saúde, sorte e proteção à sua família. Obrigado, Marcelo. Obrigado, um abraço para sua família, viu? Tudo de bom.